Graça e paz, amados e amadas. Mais uma vez, nessa manhã, nos reunimos para louvarmos ao nosso Deus. É uma alegria podermos, nesta manhã, bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E nada melhor do que nos reunirmos juntos para bendizermos o Seu nome. E para iniciarmos esta manhã o nosso culto, eu gostaria de convidar você a louvar a Deus junto com a nossa equipe de louvor. Cantemos juntos com eles. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Como nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque reconhecemos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Por isso nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que sempre tem cuidado com o Seu povo. E nós queremos Te louvar e Te bendizer por isso. Nós queremos Te agradecer, porque reconhecemos que o Senhor é o Rei das nações, que o Senhor está acima de todos os tronos, de todos os reinos. E tudo acontece mediante o Teu querer e a Tua vontade. Por isso, Senhor, nesta manhã aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, ó Pai. Queremos fazê-la do fundo do nosso coração, de todo o nosso coração, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí onde você está, na sua casa, no Salmo de número 111. E nós acompanharemos juntos a leitura deste Salmo, que será feito por um membro da nossa igreja. Abra sua Bíblia, Salmo de número 111, e acompanhe lendo junto. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações.
As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E é da mesma forma como o salmista afirma que o seu louvor permanece para sempre. É que eu quero convidá-lo e convidá-la a juntos louvarmos ao nosso Deus com um hino, o grande amor de Deus, do nosso inário Novo Cântico, hino 42, que diz: a Deus demos glória. Cante conosco, louve a Deus, para a honra e glória do seu nome. Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Uma vez que nós adoramos ao nosso Deus, através dos cânticos, através da leitura da sua palavra, agora nós temos um momento no nosso culto de nós nos prostrarmos diante dele, para confessarmos os nossos pecados, para intercedermos pela nossa nação, por aqueles que necessitam. Eu quero convidar você a estar intercedendo. Nós temos tantos pedidos de oração nesse sentido. Temos pessoas enfermas, conhecidas, amigos, famílias que têm tido a perda, o luto
no dia a dia da sua vida, momentos difíceis que eles têm que enfrentar. Temos que pedir também por aqueles que estão trabalhando. Nesse momento de retorno que estamos tendo, individualmente ou aos poucos, que nós estejamos orando para que tudo corra bem da mais perfeita forma, para que nada de ruim maior possa acontecer a nós. Intercedamos também pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Peça que Deus abençoe os aniversariantes da nossa igreja. Que Deus abençoe também e fortaleça todos os membros da nossa comunidade nesse momento. Quero convidar você agora a curvar a sua fronte, interceder e confessar os seus pecados. Curva a sua fronte agora e oremos ao nosso Deus. Acompanhemos agora uma oração audível de gratidão ao nosso Deus, pela certeza de que Ele ouve os nossos pedidos que colocamos no seu altar. Senhor Deus e Pai Celestial, na Tua presença nos encontramos nesta hora para estar Te louvando pelo que Tu és em nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na Tua igreja. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, o grande Deus. Nós Te louvamos também, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um. E agora, Senhor Deus, queremos também estar Te agradecendo pelo que o Senhor tem feito, dando vida aos aniversariantes desse mês. Tu tens, Senhor Deus, sendo aquele Deus presente nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos que nesta hora de calamidade mundial, que o Senhor seja presente, Senhor Deus, com aquelas famílias enlutadas, com aqueles que estão sofrendo nos seus leitos de dores. Por tudo, Senhor Deus, nós te pedimos pela Tua misericórdia, ser presente com eles. E agora, Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e nos abençoe mais uma vez, que sempre possamos estar sendo gratos a Ti por tantas vezes que recebemos de Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos e tudo Te agradecemos. Amém. Eu quero convidá-lo e convidá-la agora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 117 e acompanhar a leitura desse Salmo, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. E é nessa intenção de nós louvarmos ao nosso Deus, que nós cantaremos agora junto com a nossa equipe de louvor. Eu quero convidá-la a louvar ao Senhor, através dos cânticos. Enquanto estamos cantando de louvor ao nosso Deus, nós faremos a nossa contribuição para a nossa comunidade. Como temos dito já todos os domingos, as nossas contribuições são fundamentais para a manutenção da nossa igreja. Os dados de contribuição você está vendo aqui no visor agora. O número da nossa conta no Banco Bradesco, e também uma outra possibilidade que você pode fazer a sua contribuição é pelo aplicativo PicPay. Você está vendo os dados aí também, é só clicar em cima dele, que você possa contribuir para a manutenção da nossa igreja. E nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua disposição nesse sentido. Simbolicamente, como temos feito todos os domingos, eu colocarei o envelope do dízimo de ofertas no gasofilácio.
E eu quero desafiar você a fazer a sua contribuição para a nossa comunidade. Que Deus o abençoe. Louvemos ao Senhor também com as nossas vozes. Para a nossa meditação nessa manhã, eu quero convidá-lo a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 30, versículos 22 a 24. Gênesis, capítulo 30, 22 a 24, que diz o seguinte: Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. A Bíblia nos traz vários personagens que servem de exemplos para a nossa vida. Podemos citar Abraão, que é o pai da fé. Podemos citar Moisés, que foi chamado por Deus para ser um instrumento dele para a libertação do povo. Podemos lembrar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Podemos lembrar de Elias, que combateu a idolatria do seu tempo, e tantos outros personagens que servem de exemplo para o nosso viver e de como também nós devemos agir diante de algumas circunstâncias. Nessa manhã eu gostaria de falar a respeito de José, lições da sua vida, para que servem de exemplo para o nosso viver. O nome José indica que o seu nascimento foi considerado um sinal de coisas futuras grandiosas para seu pai Jacó e sua mãe. A história da vida de José é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas o que o torna tão notável não é o que aconteceu com José propriamente dito, mas como ele reagiu diante de tais circunstâncias e situações que ele teve que enfrentar. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa manhã. Lições da vida de José que nos ensinam como devemos agir diante de algumas circunstâncias. De José, nós podemos aprender que a vida nem sempre é justa. José não cresceu em uma família ideal. Ele, por ser praticamente o penúltimo filho da família de Jacó, ele era muito querido pelo seu pai.
e isso gerava uma inveja por parte dos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam dele, os seus irmãos achavam que ele era muito intrometido diante das circunstâncias. Seus irmãos o odiavam praticamente sem causa, porque se dependesse de José, tudo estaria bem. Ele era sincero com os seus irmãos, contava dos seus sonhos, contava dos seus objetivos, era alguém que estava sempre ligado, mas nem por isso os seus atos eram reconhecidos pelos seus irmãos. José foi maltratado quase o tempo todo, chegando até o ponto de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Se nós observarmos nesse momento da vida de José, ele poderia dizer: como que isso pode acontecer comigo? Isso não é justo. Nós sempre utilizamos essa expressão. Eu gosto de lembrar que normalmente essas expressões são dos filhos que nós temos. Quando nós fazemos alguma coisa para um filho e não fazemos para o outro, normalmente nós escutamos essa frase: isso não é justo. E muitas vezes nós também, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida cotidiana, nós usamos essa expressão também: isso não é justo. Mas nós precisamos aprender que nem sempre a vida é justa, que nem sempre nós teremos justiça para conosco. O mundo em que nós vivemos não é um mundo justo, mas nós precisamos aprender de como lidar com essa justiça. E José faz isso. Ele nos ensina a viver, a nos dizer que a vida nem sempre é justa, mas que nós devemos entregar todas as coisas nas mãos de Deus. Mas, continuando, nós aprendemos de José também que nós podemos fazer a coisa certa, não importa as circunstâncias, não importa as injustiças que podemos enfrentar. José não deixou que as circunstâncias ditassem as suas ações, ainda que muitas injustiças ele tivesse passado, ainda que ele tenha sido vendido como escravo, ainda que ele tenha vivido como escravo no Egito. Ele se comportou de formas totalmente direitas e sinceras diante de Deus. José permitiu que a razão e não as emoções orientasse as suas ações. Nós muitas vezes somos levados muito mais pelas emoções do que pela razão. Muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias, as situações em que nós vivemos. Mas nós devemos aprender que o importante é que nós façamos as coisas certas, independente das circunstâncias. Em grande parte, nós observamos que vários personagens da palavra de Deus agiram desta maneira. Em grande parte, Daniel e os seus companheiros sofreram o mesmo que José em suas próprias vidas quando eles foram levados para a Babilônia. Eles tiveram que passar por dificuldades, passaram por opressões, passaram por provações. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, Daniel foi lançado na cova dos leões, e nem por isso eles deixaram de fazer a coisa certa, aquilo que Deus queria que eles fizessem diante das circunstâncias. Nós precisamos entender que nem sempre, diante das circunstâncias, nós temos que agir de forma incorreta. Fazer a coisa certa, independente das circunstâncias, é fundamental para nós vivermos e anunciarmos o que Cristo e o que Deus faz em nossas vidas. E é isso que José faz. José aprendemos também que lembrar que algumas coisas e que nós devemos esquecer outras. José teve de esquecer algumas coisas amargas quando praticamente a população daquela época estava na sua quarentena, estava passando fome. Os seus irmãos saíram da onde eles estavam e foram para o Egito para recolher, para ter alimentação para a sua família. E quando José encontra com eles, José teve que esquecer todas as suas amarguras, as suas coisas amargas que eles vivenciaram naquele período em que os irmãos o venderam para aquela caravana e que o fizeram escravo. José teve que esquecer essas coisas amargas. A princípio ele quis se vingar, mas ele reconheceu que isso não era correto. José nunca esqueceu
do Deus de seus pais. E José sabia muito bem que se Deus estava abençoando ele naquele momento, é porque todo o projeto da sua vida, toda a ação da sua vida foi planejada por Deus para que ele pudesse chegar aonde ele chegou. José esquece das amarguras da vida, das coisas amargas do relacionamento, do que os seus irmãos fizeram. José esquece das injustiças que Potifar e a sua esposa fizeram com ele. José esquece daqueles que estiveram com ele na prisão, para que, esquecendo dele, José não traz na sua mente coisas amargas. José nunca esquece do Deus de seus pais, e da mesma forma como Deus foi benevolente com ele, ele entende que ele precisa ser benevolente com seus irmãos e com aqueles que estavam com ele. E é interessante que da mesma forma como José não esqueceu do Deus de seus pais, nós precisamos entender também que Deus jamais se esqueceu de José. Essas são algumas lições que nós podemos aprender na vida de José para conosco. Aprender de que a vida nem sempre é justa, aprender que podemos fazer coisa certa, não importa as circunstâncias. Nós devemos aprender que nós devemos lembrar algumas coisas e esquecer outras. Nas palavras de Paulo, caminhando para a frente, prosseguindo para o alvo, eu esqueço das coisas que para trás ficam e caminho para o alvo que Deus nos projetou. Encerrando, concluindo essa mensagem dessa manhã, amados e amadas, eu queria dizer que José nos ensina que nós não devemos deixar as circunstâncias nos controlar. Nesse momento de quarentena, nesse momento em que passamos esse isolamento social, essas brigas e esses desentendimentos em nossas autoridades, eu quero dizer que nós não devemos deixar que essas circunstâncias nos controlem. José também nos ensina que não devemos nos exaltar, uma vez que Deus exaltará o fiel em seu devido tempo. José poderia muito bem usar o seu cargo para oprimir aqueles que estavam ao seu lado, mas ele não faz isso. Precisamos entender que da mesma forma como Deus exalta alguns, Ele pode derribar também esses. Que nós, como povo de Deus, possamos aprender a agir plenamente na nossa vida e nesse período, sabendo que em Deus nós somos mais do que vencedores, de que em Deus nós podemos viver e agir plenamente para a honra e glória do nosso Deus. Repense a sua vida, repense a situação que você está vivendo e aprenda com as lições da vida de José, para que você possa caminhar a bom tempo. E assim que Deus o abençoe nesta manhã. E assim, irmãos, mais uma vez, entoando louvores ao nosso Deus, lendo a sua palavra e fazendo a meditação nela, nós adoramos ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele representa para as nossas vidas. Que você tenha uma boa semana, que você tenha um bom término de domingo. E agora recebam a bênção do Senhor. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre a sua vida e sobre ela permaneça, e sobre a vida de todos aqueles que o adoram e que se consagram a Ele, agora e para todos sempre. Amém.
E agora, depois de termos louvado ao nosso Deus com o nosso culto matinal, eu quero convidar a você a permanecer ainda nas demais programações da nossa igreja nesta manhã. Em seguida, nós teremos o nosso culto infantil, onde nós teremos a participação e a pregação da mensagem com o reverendo Ismael Rachid Júnior. Que ele esteja sendo usado por Deus para transmitir a mensagem para as crianças nesta manhã. Coloque, chame as crianças, chame todos para estarem participando desse momento de edificação. E nesse domingo, diferente de todos os outros também, mas nós teremos a nossa escola dominical, mas de uma forma diferente. Hoje, a nossa escola dominical estará sendo ao vivo, estará sendo transmitida e você poderá participar através do chat e também poderá entrar na discussão e assistir à conversa através do link que será colocado no nosso grupo de discussão da nossa igreja. Que você possa participar desse momento importante. Nós estaremos colocando o link e é só clicar nele e você entrará para a participação efetiva nesse momento. A nossa escola dominical, então, hoje estamos fazendo um teste, uma apresentação, de certa forma, ao vivo, para que nós possamos ver a possibilidade de estarmos realizando desta forma nos demais domingos. Participe e que Deus o abençoe.